Muito bem, meus amados irmãos, como nós podemos ver aí na palavra de Deus, que todas as coisas ela contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados pelo seu decreto. Mas hoje nós estaremos falando de um assunto aqui bem polêmico, que fala sobre tragédia. Eu escolhi aqui este lugar, como vocês podem ver aqui, essas paredes aqui sem reboco, um lugar em construção, mas aqui eu creio que neste lugar Deus, Ele tem uma palavra, uma mensagem para você. Nós sabemos que tragédia é um acontecimento muito triste que acontece em nossas vidas. É um acontecimento inesperado que nós muitas das vezes nós não estamos preparados para receber isso. Então eu quero que você entenda o porquê que a tragédia chegou na sua vida. Você que ainda não foi vítima de uma tragédia, que Deus possa estar te abençoando. Mas eu imagino que várias pessoas, vários seres humanos já foram vítimas de tragédia. E é sobre essa mensagem que tem por finalidade este vídeo. Então nós sabemos que existem vários tipos de tragédias. Nós sabemos que existem tragédias grandes e tragédias pequenas. Quais são as tragédias grandes? São aquelas que vêm e parece que nos desmoronam, que parece tira o chão de nossos pés, como por exemplo a morte de um ente querido de forma trágica, um acontecimento inesperado. Existem também aquelas tragédias pequenas, desapercebidas em nossas vidas, que muitas das vezes chega para nos dar uma lição. Aliás, todas as tragédias elas chegam e acabam no momento que elas chegam nos causando grandes tristezas, mas lá na frente ela vai servir para nós como uma lição, porque Deus muitas das vezes Ele quer falar conosco através das tragédias em nossas vidas, como por exemplo, eu já disse que existem tragédias grandes e tragédias pequenas. Vamos falar aqui sobre algumas tragédias grandes. Na Bíblia nós encontramos exemplos de pessoas que foram vítimas de tragédias grandes, como por exemplo Jó. Jó, ele era um homem rico, mas porém ele temia ao Senhor, e por causa disso, que ele temia a Deus, o inimigo se levantou contra a vida de Jó. Então, uma das mensagens é: se você teme a Deus, se você é fiel a Deus, saiba que pode a qualquer momento acontecer algo inesperado em sua vida para tentar tirar você da presença do Senhor. Foi isso que aconteceu na vida do servo Jó. Ele tinha tudo, mas o inimigo não estava feliz com aquele modo que Jó lhe servia a Deus, tanto que ele vai até a presença de Deus e apresenta Jó para o Senhor, dizendo: Ele é fiel a ti porque ele tem de tudo. Tira tudo dele para ver se ele continua sendo fiel a ti. Então Deus permite que o Satanás vá lá e tire tudo de Jó. Só não permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Ei, você que está vendo esse vídeo, Deus, Ele pode permitir que Satanás tire tudo de você, só não pode tirar a sua vida, porque a sua vida, ela está escondida em Cristo, em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode perder tudo na vida, só não vai perder a sua fé, só não vai perder a sua vida, porque a sua vida é Deus que cuida de ti. Se você está vendo esse vídeo, é porque Deus tem preservado você com vida até o dia de hoje, porque através da sua vida Ele tem um propósito lindo para fazer através de você na face da terra. Então nós observamos que Jó, ali o inimigo veio e tirou tudo de Jó, só não tocou na vida de Jó, na vida dele e na vida da esposa de Jó, porque a esposa dele com certeza fazia parte da vida dele. Louvado seja Deus. Então o inimigo chega, toca nos bens de Jó, tira a vida dos seus filhos, tira a vida dos seus animais, destrói tudo. Porém Jó permaneceu firme na presença do Senhor.
que exemplo de Jó nós temos para nós. Então essa tragédia na vida de Jó deu esse exemplo para nós até os dias de hoje. O inimigo tirou tudo dele, só não tirou dele a fé em Deus, só não conseguiu tirar dele a fé do Senhor. Então essa foi uma tragédia grande, e muitas das vezes a tragédia grande em nossa vida também vem para nos dar esse exemplo tirado aqui da vida de Jó. Então nós falamos sobre a tragédia grande, agora tem as tragédias pequenas também que acontecem em nossa vida. O que é a tragédia? É algo inesperado que causa para nós grande dor, grande lamento em nossa vida. É algo que acontece de forma inesperada em nossa vida. Então existe também tragédias pequenas, onde muitas das vezes Deus quer dar-nos para nós grandes lições através dela. Muitas das vezes, meu irmão, a tragédia pequena acontece dentro de nós. É quando acontece algo que nós choramos, que nós passamos às vezes meses chorando, mas não é a perda do ente querido, não. Mas não é a perda do ente querido, mas é muitas das vezes algo que está em nossa vida, que Deus quer tirar a todo custo, e muitas das vezes nós não queremos. Daí quando Deus tira, o nosso moral, o nosso intelecto, ele acaba sentindo, mas através disso, Deus, ele nos aproxima para perto dele. Deus, ele nos traz mais para junto dele. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, se eu falar para você algo aqui nesse vídeo, você pode também não acreditar que nós somos os causadores das nossas próprias tragédias. Sabe por quê? Por causa do pecado. Desde quando o pecado entrou no mundo, veio também as tragédias, veio também as consequências do pecado. Então, se acontecem as tragédias hoje, muitos falam sim, colocam Deus como culpado, como responsável pelas tragédias, mas na verdade é o próprio ser humano que causa as tragédias, se você observar bem. Como por exemplo, lá aquela tragédia, grande tragédia lá em Brumadinho, muitos às vezes falam assim, porque Deus permitiu aquilo. Deus, ele não permitiu nada daquilo, aquilo aconteceu por causa de uma irresponsabilidade humana, por causa de algo que veio muitas das vezes da natureza também. Ali não tem Deus no meio. Ali nós observamos que muitas vidas humanas se perderam, muitas vidas humanas ali foram colocadas em jogo, foram tiradas, e muitas das vezes dizem, mas por que Deus não livrou aquelas pessoas? Sabe por que Deus não livrou? Porque Deus não livrou. Deus não vai colocar o seu dedo naquilo que o homem pode fazer. Se aconteceu aquela tragédia ali em Brumadinho, foi por causa da irresponsabilidade de muitos. Ei, você que está vendo esse vídeo, quando o homem sabe do perigo e ele não faz nada, Deus, ele acaba também não fazendo nada, porque a própria palavra diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Se você está vendo o perigo e vai em direção a ele, Deus, ele acaba também não fazendo nada, porque você está vendo o perigo, está indo de encontro dele. Por isso que nós vamos falar aqui também nesse vídeo sobre tragédias avisadas. Sabe quais são as tragédias avisadas? São aquelas que você sabe o risco, mas mesmo assim você enfrenta, mesmo assim você vai, e muitas das vezes você fala assim, mas Deus vai me livrar. Sabe o que acontece, meu irmão? Acontece muita irresponsabilidade, que muitas das vezes Deus não vai livrar você, porque você sabe do risco que você está correndo aí. Quando ali Satanás tentou a Jesus ali, como nós bem sabemos na palavra de Deus, ele chegou para Jesus e disse assim, ei Senhor, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, se joga aqui nesse despenhadeiro aqui, nesse precipício. E ele diz ainda para Jesus, porque na palavra está escrito que Deus vai dar ordem para os seus anjos para te segurarem. Daí Jesus se volta para Satanás e diz assim, também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus.
E muitas das vezes nós tentamos ao Senhor, sabe como? Através das nossas irresponsabilidades, através dos nossos erros, da nossa falta de prudência, muitas das vezes no trânsito, muitas das vezes aonde quer que nós estejamos, nós não obedecemos às leis, às normas a serem seguidas, e muitas das vezes as tragédias chegam em nossa vida. Também existem aquelas tragédias que chegam e pegam nós de surpresa. São as tragédias surpreendentes. Nós falamos aqui sobre tragédias avisadas e também tragédias aqui surpreendentes. Quais são as tragédias surpreendentes? São aquelas que realmente pega a gente de surpresa, que a gente faz todo tipo de precaução, a gente obedece todas as regras, a gente obedece todas as leis, mas a tragédia acaba chegando em nossa vida. Como, por exemplo, aqui neste lugar aqui que eu estou falando, gravando esse vídeo, aqui quem fez esta obra aqui foi vítima de uma tragédia. E essa pessoa, ela seguia todas as leis, todas as regras, era uma pessoa, como se diz, toda certinha no trânsito, mas ela foi vítima de uma tragédia inesperada, de uma tragédia surpreendente. E aí muitas das vezes a pessoa culpa a Deus por isso. Quero dizer para você que Deus não tem culpa de nada disso. Enquanto nós estivermos debaixo desse sol, tudo sucede igual a todos, tanto ao justo quanto ao ímpio. Não é por acaso que você, eu creio que está vendo esse vídeo, mas as tragédias inesperadas, as tragédias surpreendentes, elas pegam, como o nome já diz, elas pegam todos de surpresa. É como o fato de cair uma folha de uma árvore. Você não sabe o momento que vai cair uma folha de uma árvore, mas ela vai cair. Se você ficar olhando, a qualquer momento ela pode cair. Você não sabe também a hora em que o sol vai se esconder no céu. É assim também a nossa vida aqui debaixo desse sol, aqui nessa terra. Como diz lá no livro de Eclesiastes, tudo acontece de igual forma a todos, tanto ao sábio quanto àquele que é falto de sabedoria. Tudo morre, todas as coisas acontecem de igual forma, mas tão somente a nós, cabe a nós adorarmos a Deus, como diz lá no livro de Romanos, capítulo de número 11, ó excelência das grandezas da sabedoria de Deus, com profundidades das riquezas. Também lá diz assim, porque dele, por ele são todas as coisas, glória, pois a ele para todos sempre. É por isso que nós estamos aqui. Não é a tragédia que pode fazer você parar, não são as tragédias que podem fazer você parar, que está vendo esse vídeo. Sabe por que isso aconteceu na sua vida? É para te fortalecer, é para deixar você mais forte, tanto você como que não é crente, quanto você que é cristão. Você que não é crente, se acontecer uma tragédia em sua vida e você está vendo esse vídeo, é para que você fique mais forte, é para que lá na frente você venha se precaver, é para que lá na frente você venha muitas das vezes tomar mais cuidado, é para te fortalecer. As tragédias muitas das vezes ela não nos enfraquece, mas ela acaba nos fortalecendo de uma forma ou de outra. A única coisa é você não se deixar abater por causa desse problema, desse dilema. Você que é cristão, se a tragédia bateu em sua porta, é para te fortalecer na presença do Senhor, é para você dar a volta por cima, é para você dobrar os seus joelhos e adorar a Deus, é para você chegar mais perto de Deus, assim como aconteceu com Jó. Jó, ele adorou a Deus, e sabe qual foi o resultado? Deus deu para Jó tudo em dobro, tudo que ele antes tinha, Deus deu para ele em dobro. Você que está vendo esse vídeo, que perdeu algo de precioso, saiba que se você continuar adorando a Deus, se você for fiel a Deus neste momento, Deus, ele vai te dar tudo em dobro para você.
Deus, Ele vai te dar tudo em dobro daquilo que você perdeu. Louvado seja o nome santo do Senhor. A finalidade, meu irmão, aqui debaixo dessa terra, não é de nós estarmos preocupados com as tragédias, com as calamidades, mas saiba que muitas das vezes Deus, Ele quer nos falar algo através das tragédias, das calamidades, mas a nossa preocupação maior é com a nossa vida espiritual. Como está a sua vida espiritual na presença de Deus? Quando a tragédia chega em sua vida, quando você vê as tragédias, como está a sua vida espiritual na presença de Deus? Porque muitas das vezes nós podemos ser surpreendidos por uma tragédia. Você pode ser surpreendido por uma tragédia. E como está a sua vida na presença do Senhor? É isso a preocupação. Não é tentar entender muitas das vezes o porquê das tragédias, mas é por entender a sua vida espiritual, como ela está na presença do Senhor. Será que você está preparado para ser vítima de uma tragédia? Será que você está preparado para partir dessa vida para outra de forma surpreendente? Como está a sua vida espiritual? Nós observamos aí pessoas que muitas das vezes estavam saindo da igreja, como aconteceu aquela tragédia lá em São José dos Pinhais, daqueles 3 jovens lá, que eles tinham acabado de sair do culto, eles tinham cultuado a Deus, estavam ali indo para uma vigília ali no monte orar, quando de repente foram vítimas de uma tragédia terrível e ficou ali sem explicação. Mas nós sabemos que não foi porque eles eram crentes que aconteceu isso, foi porque tudo acontece de igual forma a todos. Mas eu creio que aqueles 3 jovens, eles estavam preparados para aquele momento. Eu creio, muitas das vezes alguém fala assim, mas eles estavam em pecados, por isso é que aconteceu. Não, meu amigo, quem somos nós para julgar se isso aconteceu com a pessoa porque ela estava em pecado? Não é por causa do pecado, não. É por causa do pecado, sim, que acontecem as tragédias. Mas muitas das vezes a pessoa que é vítima de uma tragédia aconteceu não é porque aquela pessoa estava em pecado, mas aconteceu porque tinha que acontecer, porque muitas das vezes no relógio de Deus já estava marcado aquela hora para acontecer. Quem não se lembra também daquele grupo famoso, o grupo Labaredas, cantores cristãos, 3 vidas se perderam. Eles estavam saindo ali de São Paulo para fazer um show ali, para cultuar a Deus ali, parece no Paraná ali, para cultuar a Deus no Paraná, para louvar a Deus ali, quando de repente no meio do caminho houve uma grande tragédia, uma tragédia surpreendente. Eles não sabiam, eles não sabiam que iria acontecer aquela tragédia, uma tragédia surpreendente. Muitas das vezes eles estavam, quando eu digo que eles não sabiam, muitas das vezes ali eles estavam tudo certinho, com carro regular, com documento em dia, eles estavam com a sua vida espiritual na presença de Deus, mas quando de repente foram ali pegos de surpresa por aquela tragédia. Então, meu amigo, observe bem, então, debaixo dessa terra, nossa vida espiritual, ela tem que estar em dia na presença de Deus, porque a qualquer momento nós podemos ser surpreendidos. Deus, Ele nos dá o livramento, sim, Ele dá o livramento para nós, mas nós devemos também de estar preparados. Como eu já disse nesse vídeo, nós devemos nos preocupar com a nossa vida espiritual, porque o crente nessa terra, ele é um adorador de Deus. O crente, nós cristãos que estamos aqui, somos adoradores de Deus. E não é a tragédia que pode parar a sua boca. Não é uma tragédia que pode calar a sua adoração. Você que é um adorador, não é a tragédia que vai calar a sua adoração, não. Você que é um adorador, se a tragédia bateu em sua porta, agora que é o momento de você adorar a Deus, agora que é o momento de você se encher de Deus e adorar a Ele, fazer a sua obra, porque a tragédia veio porque
porque aquilo não era para você, porque Deus vai te dar algo melhor, porque Deus vai te dar tudo em dobro que você perdeu. Que você seja abençoado através dessa mensagem, que você possa ter a sua vida mudada e saber que não é a tragédia que pode te parar, tanto você que é crente, como você que não é crente também. A tragédia não pode parar você, não pode parar o seu sonho, não pode parar os teus projetos, porque aqui debaixo dessa terra, debaixo desse sol, nós somos todos iguais. Somos todos iguais, vítimas das catástrofes também. Então que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te abençoar grandemente. Curta essa mensagem, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Fique na paz do Senhor, que Deus possa te abençoar grandemente. Fique sabendo disso, que não é uma tragédia que pode fazer você parar. Você que adora a Deus, não é a tragédia que vai calar a sua boca. Também Deus vai sarar as suas feridas, Deus vai curar você, Deus vai te restaurar, Deus vai te dar a felicidade que você perdeu. É tão somente você continuar na caminhada, é tão somente você se levantar, é tão somente você que é cristão orar, buscar a presença de Deus. Você também que não é, que você possa buscar a Deus, ler a palavra de Deus. Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Amém.